Estamos iniciando o programa A Glória da Cruz, uma mensagem semanal sobre a cruz para transformar a sua vida. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, lemos o seguinte: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. No próximo domingo, celebraremos a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo. As colunas primeiras da igreja, que juntamente com os demais apóstolos, constituem o alicerce sobre o qual a Igreja de Cristo está fundamentada. O Evangelho nos apresenta o diálogo entre Jesus e Pedro. Pedro faz uma profissão de fé, manifestando a sua fé no Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em resposta, Jesus afirma que ele é Pedro, pedra, sobre o qual edificará a sua igreja. A igreja nasceu ao pé da cruz. Já afirmaram os primeiros padres da igreja, como São João Crisóstomo, que diz: a lança do soldado abriu o lado do Cristo, e foi neste momento que do seu lado aberto Cristo construiu a igreja, como outrora a primeira mãe, Eva, foi formada de Adão. O Concílio Vaticano II reforçou esta afirmação no documento Lumen Gentium, quando disse: tal começo e crescimento da igreja exprimem-nos o sangue e a água que manaram do lado aberto de Jesus crucificado. No entanto, um pouco antes, Jesus tinha dado a Pedro uma missão de ser a primeira pedra e de uma igreja divina, guiada pelo Espírito Santo, onde nem mesmo o inferno teria poder sobre ela, embora estivesse sobre o limite e o desequilíbrio humano. Pedro, pedra. No final do Evangelho de São João, nós vemos Pedro assumindo plenamente a missão de ser pedra, a partir de uma nova profissão de fé, não mais sobre a divindade de Cristo, uma vez que já havia feito, mas a partir do amor. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes se deu a pergunta de Jesus, e por 3 vezes Pedro respondeu que o amava, como que retirando para sempre a sua traição, por 3 vezes, quando disse que não o conhecia. Jesus quer saber se Pedro é capaz de amá-lo com todo o seu coração, de forma profunda e incondicional. Contudo, Pedro responde que o ama de forma incompleta, porque é humano. Mas algo surpreendente ocorre na 3ª vez que Jesus pergunta: você me ama? Dando a entender que Jesus aceita o amor de Pedro por ele, mesmo sendo limitado por sua fragilidade, a fragilidade humana. E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. É um amor imperfeito, que necessita da graça de Deus para ser fiel. Mas é o que Pedro tinha para oferecer a Jesus, tendo fé de que ele seria transformado pela graça divina. De fato, Pedro, embora frágil, assumiu a missão como rocha, onde a igreja pôde edificar-se. O vemos por primeiro proclamando o Evangelho no dia de Pentecostes. Presente ele estava quando os samaritanos receberam pela primeira vez o Espírito Santo. E foi o primeiro a levar o Evangelho aos gentios, conforme narra Atos dos Apóstolos no capítulo 10. Neste diálogo, onde pedra, Pedro, é colocada no chão, Jesus mostra que aceita o amor humano, imperfeito e frágil,
também de todos nós para com Ele. Mais que isso, Ele nos dá missão e convida-nos para sermos os seus colaboradores em servir a humanidade e dar a vida por ela se for preciso. Aliás, Pedro falará na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 4, de formarmos com Ele um edifício, a igreja, quando diz: vós sois também pedras vivas, edificadas como casa espiritual, para serdes um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Jesus é a pedra angular, que sustenta, que amarra, que dá firmeza à igreja. Sem essa pedra angular, que é Cristo, a construção igreja desmorona, não se mantém. Mas Pedro foi a primeira pedra do alicerce, a liderança, o primeiro Papa, que deveria confirmar os demais apóstolos e os seguidores do Senhor ao longo dos tempos, na missão de Cristo, que é apacentar o rebanho. Pedro hoje é Francisco, o Papa, que veio do fim do mundo, como ele mesmo afirma, para continuar na sucessão petrina, presidindo a caridade, edificando o corpo de Cristo, o edifício espiritual que é a Igreja, confirmando os fiéis na fé, ajudando a todos a viver a vocação à santidade, rumo à eternidade. Viva Pedro, viva Francisco, viva a Igreja de Cristo, fundada sobre pedra firme. Um testemunho. São Pedro, o apóstolo. O apóstolo Pedro é citado 154 vezes no Novo Testamento com o nome de Pedro, ou seja, pedra, que é uma tradução de Cefas, em aramaico, a língua materna de Jesus. E é chamado também 75 vezes por seu nome original, Simão. Outras vezes aparece simplesmente como filho de João, ou na forma aramaica, filho de Jonas. São João Crisóstomo, que viveu no século IV, escreveu muito sobre o primeiro Papa da Igreja, e numa das suas homilias se lê: a Pedro foram confiadas as chaves da Igreja, ou melhor, foram confiadas a ele as chaves do céu, e foi confiado a ele a multidão do povo. Pedro, o cabeça dos apóstolos, o fundamento inabalável, a pedra intacta, o primeiro na igreja, o porto invencível, a torre inabalável. A ele foi confiada a igreja, o pilar da igreja, a porta da fé. Pedro é o professor de todo o mundo, de São João Crisóstomo. Pedro é a coluna, é o baluarte. Rezemos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que nada nos possa abalar, pois edificastes a vossa igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Que sejamos fiéis ao batismo e aos demais sacramentos que na igreja nós recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.